Eu tinha 40 anos quando percebi que o vaso da minha mãe estava no depósito há 3 anos. Não foi uma briga, não foi uma crise, não foi uma dessas noites em que você chora no banheiro com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Foi uma quarta-feira comum, tarde da manhã, quando fui ao depósito procurar uma mala para uma viagem de trabalho e o vi lá, no canto, atrás de caixas de papelão e de uma bicicleta ergométrica que meu marido tinha comprado e nunca usado. Era um vaso de cerâmica azul, feito à mão por uma artesã do mercado público de Fortaleza, que minha mãe tinha me dado quando me mudei do Ceará para São Paulo aos 26 anos. Ela disse que era para eu sempre ter algo bonito perto de mim, independente de onde eu fosse parar. Fiquei parada diante dele por um tempo, a mala ainda não encontrada, a luz do depósito piscando levemente como sempre piscava. E entendi, naquele instante, com uma clareza que dói e liberta ao mesmo tempo, que tinha me tornado uma pessoa que guarda as próprias coisas no depósito para não incomodar. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa no depósito. Ela começa 7 anos antes, quando eu era uma mulher de 33 anos que achava que amor resolvia arquitetura doméstica. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos, trabalhava como engenheiro civil numa construtora média de São Paulo e morava com a mãe num sobrado de 3 andares no bairro de Moema. Me explicou isso na nossa segunda conversa, com a tranquilidade de quem descreve algo absolutamente natural. O pai tinha morrido 5 anos antes, deixando a casa para a mãe, e ele tinha ficado porque ela não queria ficar sozinha, e porque o bairro era bom, e porque, enfim, era temporário, sempre temporário. Eu era analista financeira numa empresa de logística, morava de aluguel num apartamento de 1 quarto em Pinheiros, tinha uma vida organizada, metas traçadas, uma planilha de investimentos que revisava todo mês. Quando ele me contou que morava com a mãe, pensei: homem que cuida da família. Pensei, responsabilidade. Pensei em tudo, menos no que aquilo de fato significava para a vida que a gente ia construir junto. Minha sogra, nos primeiros meses, era exatamente o tipo de pessoa que faz você acreditar que a sogra ruim é mito. Me ligava para perguntar se eu preferia frango ou peixe quando eu ia jantar no sábado. Perguntava sobre o meu trabalho com uma atenção que parecia genuína. Me chamava de querida com uma naturalidade que eu interpretava como afeto. Numa tarde de domingo, ela me ensinou a fazer o bolo de fubá dela, do jeito que a avó ensinava a ela, e eu fui embora de lá achando que tinha ganhado uma parceira. A primeira rachadura apareceu quando, depois de 1 ano e meio de namoro, a gente começou a falar em casamento, e junto com o casamento veio a conversa sobre onde morar. Meu marido disse que o plano era ficar no sobrado por um tempo, só para juntar dinheiro, só para planejar direito, só até a gente definir o que queria. 6 meses, ele disse, 1 ano no máximo. Minha sogra adoraria ter companhia. Eu deveria ter pedido que ele escrevesse esse prazo em algum lugar. Eu deveria ter entendido que temporário, na língua que ele falava, não tinha data de validade. Mas eu tinha 33 anos, estava apaixonada e achava que desconfiança era coisa de quem não confiava no próprio relacionamento. Casamos numa cerimônia pequena, bonita, íntima. Eu desfiz o aluguel de Pinheiros, coloquei meus móveis numa empresa de guarda-volumes, trouxe para o sobrado o que cabia no quarto que seria nosso: a minha roupa, o meu computador, os meus livros e o vaso azul da minha mãe, que coloquei sobre a cômoda, do lado da janela, onde batia uma luz boa de tarde. Na primeira semana, o vaso ainda estava lá. Na segunda semana, ele tinha sido movido para o banheiro. Quando perguntei, minha sogra disse, com uma leveza de quem comenta sobre o clima, que a luz da tarde era muito forte para a cerâmica artesanal que desbotava o esmalte que ela estava preservando para mim. Agradeci, sem dizer o que achava, e guardei essa informação junto com todas as outras que viriam depois. O sobrado funcionava com uma lógica própria que eu fui aprendendo da forma mais difícil possível, errando e recebendo a correção em silêncio. A lavanderia tinha um esquema de dias. Segunda e quinta eram dias de roupa de cama, terça e sexta eram dias de roupa comum, e se você pusesse roupa para lavar fora desse esquema, ela tirava sem dizer nada e deixava dobrada em cima da máquina. A cozinha tinha uma hierarquia de panelas que eu nunca entendi completamente, mas que era real e absoluta.
A sala tinha uma temperatura de ar-condicionado que era 23 graus e ponto, e se você mudasse, ela passava lá em algum momento e voltava para 23 sem nenhum comentário, como se o termostato tivesse corrigido a si mesmo. Eu tentei, nos primeiros meses, entrar nessa lógica. Tentei aprender as regras, respeitar os ritmos, me encaixar no que já existia. Fui percebendo devagar que não era possível me encaixar porque o espaço não tinha sido projetado para me receber. Tinha sido projetado para funcionar de um jeito, e eu era uma variável que precisava se ajustar, não um elemento que transformava o sistema. Meu marido via tudo isso e não dizia nada. Não é que ele fosse uma pessoa má. Era uma pessoa que tinha aprendido, em 38 anos, que o caminho mais curto para a paz doméstica era o silêncio. Quando eu tentava conversar sobre algum episódio específico, sobre alguma coisa que minha sogra tinha dito ou feito, ele ouvia com atenção, assentia, dizia que entendia, que minha sogra tinha um jeito difícil, mas que o coração dela era bom, que a gente precisava ter paciência. Paciência era a palavra que aparecia sempre, como se o que eu estava sentindo fosse uma questão de temperamento meu e não de território. No 4º ano, a minha cunhada voltou de uma temporada no exterior e passou 2 meses morando no sobrado, enquanto procurava apartamento. 2 meses que me ensinaram mais sobre a dinâmica daquela casa do que 3 anos de observação tinham me ensinado. Porque a minha cunhada chegava à cozinha e pegava o que queria, sem verificar a hierarquia das panelas. Deixava as roupas para lavar em qualquer dia da semana. Punha o ar-condicionado no 21, e quando minha sogra passava e voltava para 23, ela passava de novo e colocava no 21, e não havia nada. Não havia tensão, não havia a reorganização silenciosa, não havia o peso que eu carregava toda vez que fazia algo fora do padrão. Para a minha cunhada, o sobrado era a casa dela, para mim, nunca tinha sido. No 5º ano, comecei a acordar mais cedo do que precisava. Era um hábito que desenvolvi sem perceber, e só entendi o motivo quando, numa manhã de sábado em que fiquei na cama até mais tarde, minha sogra abriu a porta do quarto sem bater para perguntar se eu ia ao mercado com ela. Meu marido estava dormindo ao meu lado. Eu estava acordada, lendo. Ela não pediu desculpa pela entrada sem bater. Só fez a pergunta, esperou a resposta. E quando eu disse que não ia conseguir, disse tudo bem com o tom de quem não acha que está tudo bem e fechou a porta com um cuidado que era mais barulhento do que se tivesse fechado com força. Acordava cedo porque o quarto que era suposto ser meu não tinha a privacidade básica que qualquer quarto de casal deveria ter. Era mais fácil já estar em pé do que ser encontrada deitada. A cena que mudou tudo aconteceu numa sexta-feira à noite. Minha sogra tinha convidado a vizinha de baixo para jantar, uma mulher que eu encontrava com frequência e que me tratava com a polidez de quem não sabe muito bem qual é o meu papel naquele ambiente. Estávamos os 4 à mesa. O assunto foi para reformas, para o mercado imobiliário, para como São Paulo tinha mudado nos últimos anos. A vizinha comentou que era admirável como minha sogra tinha mantido o sobrado tão bem conservado depois que o marido tinha partido, e minha sogra inclinou levemente a cabeça, com aquele sorriso de quem recebe um elogio que já esperava, e disse, com a naturalidade de quem faz uma observação sobre jardinagem: ainda bem que o meu filho ficou, e que a Beatriz se adaptou bem. Ela é tranquila, não perturba o andamento da casa. Fica no canto dela, sabe como é. Fica no canto dela. Eu estava com o garfo na mão, continuei com o garfo na mão. Olhei para minha sogra, depois para a vizinha, que concordou com a cabeça como se aquilo fosse um elogio. Olhei para o meu marido, que estava mastigando e olhando para o prato. Ele não levantou os olhos, não disse nada, e foi esse não dizer nada que eu carreguei para dentro, muito fundo, para um lugar que ficou quieto e muito claro ao mesmo tempo. Depois que a vizinha foi embora, lavei os pratos enquanto minha sogra guardava as sobras. Meu marido foi ligar a televisão. Ninguém falou sobre o que tinha sido dito. Eu fui dormir com a frase dentro da cabeça, virando ela de todos os lados. Tranquila, não perturba. Fica no canto. Em 7 anos, o máximo que eu tinha conquistado naquele espaço era a aprovação de não incomodar. Tinha me tornado invisível com tanto esforço que a invisibilidade virou meu único atributo reconhecido.
Naquela madrugada, enquanto meu marido dormia, fui até a cozinha, sentei na cadeira da ilha, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Tinha uma quantia na conta de investimentos que me surpreendeu por um segundo e logo depois não me surpreendeu mais, porque eu era analista financeira. Eu sabia exatamente o que cada real guardado se tornava com tempo e disciplina. Eu poupava porque minha avó tinha me ensinado que mulher precisa ter o seu. Poupava porque nunca me senti completamente dentro daquela casa. Poupava de um jeito instintivo que naquela madrugada, olhando para aquele número na tela, começou a fazer um sentido diferente. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha começado a se mover. Eu trabalhava como analista financeira há 12 anos, mas nos últimos 3 tinha começado a fazer consultoria independente para pequenas empresas, ajudando com fluxo de caixa, organização contábil, planejamento de crescimento. Tinha 3 clientes fixos e alguns projetos pontuais, e aquele trabalho me dava uma satisfação que o emprego formal não dava mais. Comecei a pensar, devagar, na possibilidade de tornar a consultoria o negócio principal. Precisaria de um espaço. Não um escritório grande, não uma estrutura corporativa, mas um lugar meu, com endereço fixo, onde eu pudesse atender clientes, fazer reuniões, montar a estrutura que uma consultoria séria precisava ter. Comecei a pesquisar imóveis comerciais com a naturalidade de quem pesquisa qualquer coisa profissionalmente, sem urgência, sem plano definido ainda. Usava o horário de almoço, usava as manhãs cedo antes de todo mundo acordar. Quando meu marido perguntava no que eu estava trabalhando, eu dizia em projetos de clientes. Não era mentira. Era uma omissão que eu precisava fazer, porque sabia que qualquer conversa sobre sair do sobrado terminaria com uma ligação da minha sogra antes do jantar. Foram 4 meses de pesquisa. Vi salas que eram pequenas demais, prédios em regiões que não funcionavam para o perfil dos meus clientes, contratos de aluguel com cláusulas que não faziam sentido, reformas que consumiriam tempo demais. E então, numa tarde de terça-feira, recebi um e-mail de uma corretora com quem eu tinha conversado brevemente numa visita, com um imóvel que tinha acabado de entrar na carteira dela. Uma sala comercial no 2º andar de um prédio pequeno na Vila Olímpia. Quarto pavimento, sem elevador, mas com uma escada larga e bem iluminada. 2 ambientes separados por uma divisória de vidro, janelas que davam para uma rua arborizada, um banheiro reformado, área de espera pequena, mas funcional. O aluguel cabia dentro da receita que eu já tinha, com os 3 clientes fixos, mas a corretora adicionou uma linha no final do e-mail. O proprietário também está avaliando a venda do andar completo. Se tiver interesse, podemos conversar. Respondi em 15 minutos dizendo que queria visitar. Fui numa quinta de manhã, antes do horário de trabalho. A corretora me encontrou na portaria. Subimos as escadas sem falar muito. Ela abriu a porta do 2º andar e esperou. Entrei devagar. A luz da manhã entrava pelas janelas da frente e fazia o piso de madeira clarear de um jeito que parecia intencional, como se o espaço estivesse se apresentando. Andei pelos 2 ambientes. Encostei a mão na divisória de vidro. Fiquei parada na janela por um tempo, olhando para a rua lá embaixo, para as árvores, para as pessoas chegando ao trabalho. Pensei no depósito do sobrado. Pensei no vaso da minha mãe atrás das caixas de papelão. Pensei em quantas vezes eu tinha encolhido para caber num espaço que nunca tinha sido feito para me receber. Perguntei o valor da compra. Fiz as contas de cabeça, ali mesmo, de pé diante da janela. Pedi um dia para pensar. Não foi um dia. Foram 3 semanas de análise, do tipo que eu fazia para os meus clientes, com planilha, com projeção de receita, com cenário pessimista e otimista, com reserva de emergência calculada e margem de segurança preservada. Consultei uma advogada imobiliária que uma colega recomendou. Entendi a minha situação jurídica com precisão antes de qualquer decisão, porque eu era financeira e sabia que sentimento sem número é apenas esperança, e esperança sem planejamento não paga conta. Os números fecharam. Fecharam com folga. Assinei a proposta de compra numa segunda-feira de manhã, saí do cartório, entrei numa cafeteria na esquina do prédio, pedi um café coado e um pão na chapa,
Sentei do lado de fora na mesa de plástico branco e fiquei olhando para o movimento da rua. Tinha um documento na minha bolsa que dizia que aquele segundo andar era meu, sem história anterior que eu precisasse respeitar, sem regra não escrita que eu precisasse deduzir. Meu, no meu nome, com a minha assinatura. Terminei o café. Voltei para o trabalho. Não contei para ninguém. Contratei uma empresa pequena de reformas para trabalhar no espaço durante os dias úteis, enquanto eu estava no escritório. Uma mão de tinta nas paredes, o piso revisado, instalação de um ar-condicionado, um armário embutido no corredor. Nada estrutural. Só o necessário para que o espaço virasse o que eu precisava que ele fosse. Passava lá toda segunda-feira no final da tarde, com a desculpa de que tinha reunião de cliente no bairro para ver o andamento. Numa dessas visitas, a reforma já estava quase pronta. Entrei no segundo andar, as paredes recém-pintadas de um branco que não era frio, a janela aberta, o cheiro de tinta e de madeira misturados. Andei devagar pelos dois ambientes. Coloquei a mão na parede ainda levemente áspera da tinta nova. Fiquei parada no ambiente maior, no lugar onde eu ia colocar a minha mesa, e entendi de uma forma que não era intelectual. Era física, no corpo mesmo, que aquele seria o primeiro espaço adulto completamente meu. Saí de lá com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento. Voltei para o sobrado naquela noite, jantei com os dois, ajudei a guardar a cozinha, enquanto minha sogra me contava sobre uma discussão que tinha tido com o condomínio por causa de uma vaga de garagem. Fui dormir com a certeza quieta de quem sabe o que vem a seguir. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas do sobrado com uma organização que seria excessiva para qualquer outra coisa. Não de uma vez, que geraria perguntas, mas por categorias, por ordem de importância, sem pressa. Os documentos foram primeiro, depois os itens que tinham história, as fotos da minha família, as cartas que guardava numa caixa de sapato desde a faculdade, o caderno de registros que eu mantinha desde que comecei a trabalhar, depois as roupas fora de estação que somem de guarda-roupa sem que ninguém perceba porque ninguém está usando. Levava uma sacola por vez. Nos dias em que saía para trabalhar, depositava no segundo andar que estava se tornando o meu espaço enquanto eu ainda habitava o espaço deles. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu. Aprendi ao longo desses 7 anos que às vezes não dá para distinguir entre as duas coisas. Foi durante esse período que ouvi a conversa que confirmou o que eu já sabia, mas que precisava ouvir em voz alta para aceitar inteiramente. Era um sábado. Eu tinha chegado mais cedo do que o esperado porque um encontro com uma amiga tinha sido cancelado. Entrei pelo portão lateral, como sempre, sem fazer barulho. Minha sogra estava na varanda dos fundos falando ao telefone, com a voz num volume que chegava claro até o corredor interno. Parei involuntariamente quando ouvi meu nome. "Não, ela não é uma pessoa ruim, não", estava ela dizendo. "É educada, é organizada, mas não é minha filha. É diferente. Eu tenho 72 anos, já criei meus filhos, já fiz a minha parte. Não posso passar o resto da vida tendo que pensar se posso andar de camisola na minha própria cozinha. Falei para o meu filho que precisa resolver isso logo. Não tenho mais idade para ficar medindo palavra. Fiquei parada no corredor por um momento. Depois fui para o quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beira da cama. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita antiga finalmente recebe confirmação oficial. Um alívio desconfortável. Ela também sabia que a situação estava errada. A diferença era que a solução dela era que eu precisava ir. E a minha era que eu já estava indo, só que do meu jeito, no meu tempo, com o meu endereço já esperando por mim a 15 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta, sentei na cadeira da escrivaninha, ele ficou em pé, encostado na cômoda. Comecei com calma, sem drama, com a precisão de quem escolheu as palavras com antecedência. Disse que tinha ouvido a conversa da tarde. Disse que entendia o que minha sogra sentia. Disse que queria saber o que ele pensava sobre tudo aquilo. Não o que ela pensava. O que ele, especificamente ele, pensava sobre como a gente estava vivendo. Ele passou a mão no rosto.
Fez aquela pausa que eu conhecia bem, a pausa de quem está calculando qual resposta vai gerar menos conflito. Então disse que minha sogra tinha um jeito difícil, que eu precisava entender que era assim que ela se comunicava, que não era pessoal. Eu olhei para ele por um segundo antes de continuar. Perguntei se ele sabia que eu transferia todo mês para a conta conjunta a minha parte de todas as despesas da casa, alimentação, condomínio, contas de consumo, manutenção. Ele disse que sim, que sabia. Perguntei se minha sogra sabia disso. O silêncio dele durou um segundo a mais do que devia, e esse segundo foi a resposta. Durante 7 anos eu tinha contribuído todos os meses, sem falhar uma única vez, e esse dinheiro entrava numa conta que ele administrava, e minha sogra nunca tinha sido informada. Na visão dela, eu era uma nora que morava na casa dela de favor. Comia a comida dela, usava a estrutura dela, ocupava o espaço dela sem devolver nada. Eu era, na versão dela da história, uma conveniência disfarçada de família. Disse isso a ele com uma voz mais calma do que eu sabia que era capaz de ter naquele momento. Disse que durante 7 anos eu tinha pago para ser tratada como hóspede, que ele tinha estado presente em todos esses episódios e não tinha dito nada, que o dinheiro que eu tinha guardado era o fruto do meu trabalho, da minha competência, dos anos que eu passei construindo uma carreira e que eu tinha usado esse dinheiro para construir algo completamente meu. Ele ficou em silêncio. Não foi o silêncio de quem está processando, foi o silêncio de quem já sabe que não tem resposta que funcione. Ele olhou para a cômoda, depois para o chão, depois para um ponto entre os dois que não era nada. E foi nesse silêncio que eu entendi, com uma clareza final e tranquila, que não havia nada ali para consertar. Não era um mal-entendido, não era uma crise de comunicação, não era uma fase difícil que passaria com paciência e conversa. Era a estrutura inteira de um casamento construído sobre uma base onde eu nunca tinha sido tratada como igual, onde minha presença era tolerada e minha contribuição era invisível. Saí do quarto. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água, voltei a dormir do lado dele sem dizer mais nada. Existia um plano. O plano era melhor do que a briga. Liguei para minha advogada no dia seguinte, durante o horário de almoço, de dentro do meu carro estacionado num ponto da rua onde não havia como me ver da janela do escritório. Conversei sobre a minha situação jurídica com todos os detalhes que ela precisava para me orientar corretamente. Entendi o que era meu, o que precisava ser garantido antes de qualquer movimentação, quais eram os próximos passos. A conversa durou 1 hora. Saí dela com um mapa. Continuei a rotina por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ajudava a guardar a cozinha, ouvia sobre o condomínio e a vaga de garagem, dormia. Por fora, absolutamente nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de desmontar 7 anos de vida, sacola por sacola, levada para o 2º andar da Vila Olímpia toda segunda-feira de tarde. Na última semana, coloquei o vaso da minha mãe dentro de uma sacola de tecido, envolto em bolhas de plástico para não bater durante o trajeto. Ele foi o último a sair. Na sexta-feira seguinte, combinei com uma empresa de mudança pequena, recomendada pela minha advogada, que trabalhava com discrição e eficiência. 3 pessoas, um caminhão médio, lista detalhada do que levar, hora marcada para as 8 da manhã. Meu marido tinha o hábito de sair às 8h15 para uma corrida que fazia toda sexta-feira sem exceção. Minha sogra tinha fisioterapia às 9 nas sextas, num clínico de reabilitação a 20 minutos de casa, e levava o carro dela, chegando de volta por volta das 11. O caminhão chegou às 8 em ponto. Eu já estava acordada há 2 horas. Os 3 rapazes trabalharam com uma organização que eu tinha pedido expressamente. Rápido, sem barulho desnecessário, sem dúvidas sobre o que carregar, porque eu tinha feito uma lista com foto de cada item. Os móveis que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, os equipamentos de trabalho, os livros, as plantas que eu cultivava no peitoril da janela do quarto, o vaso que já estava embalado desde a véspera. Às 10h10, o caminhão estava quase pronto. Faltava a última caixa quando ouvi o portão da garagem abrir. Minha sogra tinha voltado mais cedo. A sessão de fisioterapia tinha sido cancelada porque a fisioterapeuta teve um imprevisto familiar.
Ela entrou pela porta lateral da garagem, viu o caminhão na rua, viu os rapazes descendo a última caixa, parou no meio do quintal com a bolsa na mão e a chave do carro ainda entre os dedos. Ficou me olhando, depois o caminhão, depois os rapazes, numa sequência que se repetiu umas 3 vezes enquanto o quadro ia se montando na cabeça dela. "O que está acontecendo aqui?" ela disse. Não era pergunta, era o começo de um entendimento que ela ainda estava resistindo. "Eu estou indo embora", eu disse, simples, direta, sem elevar a voz. Ela ficou parada como se o chão tivesse mudado de consistência sob os pés. "Indo embora para onde, Beatriz? Você tem onde ir. Você não avisou, você não conversou. Isso não se faz assim." Dei um passo de lado para deixar o rapaz passar com a última caixa. "Meu marido vai saber de tudo", eu disse. "Ele tem o celular. Pode ligar para ele." Ela pegou o celular. Eu ouvi ela falar enquanto o caminhão era fechado. A voz dela subia com a dificuldade de quem está tentando organizar uma situação que não está se organizando do jeito que esperava. Quando o último rapaz me entregou o formulário para assinar, eu assinei, agradeci os 3 e fiz uma última volta pela parte do sobrado que era minha. O quarto estava vazio. A cama de casal tinha ficado porque não era minha. A cômoda de madeira escura que nunca tinha sido minha tinha ficado. As marcas claras na parede onde os quadros tinham estado. O peitoril da janela onde as plantas tinham ficado por 4 anos, deixando uma marca circular no reboco. Peguei a minha bolsa. Desci a escada pela última vez. Minha sogra estava na sala com o telefone ainda na mão, olhando para o espaço com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 7 anos de convivência. Não era raiva. Era a expressão de quem acaba de perceber que avaliou uma situação de forma completamente errada. Ela disse meu nome. Disse que a gente precisava conversar, que tinha sido um mal-entendido, que as coisas podiam ser resolvidas de outro jeito. Parei na porta, me virei para ela. Chamei pelo nome dela, coisa que nunca tinha feito. Sempre tinha sido a senhora, sempre tinha sido aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não perturba o andamento da casa. "Dona Lúcia", eu disse, "durante 7 anos eu paguei para viver aqui, todo mês, sem falhar uma vez. A senhora nunca soube porque o meu marido nunca contou, mas eu sei o que eu fiz. E agora eu tenho a minha casa, então eu estou indo." Ela abriu a boca. Depois fechou. Olhou ao redor como se os móveis da sala pudessem explicar o que estava acontecendo. "Mas as contas", ela disse. "Quem vai ajudar com as contas daqui?" "As contas da senhora são responsabilidade da senhora", eu disse. "As minhas eu já tenho para pagar." Saí. Fechei o portão de metal com uma delicadeza que era quase absurda diante de tudo aquilo. Entrei no meu carro. O caminhão já tinha dobrado a esquina. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua. Árvores passando nas laterais, o sol de manhã batendo no para-brisa, sem olhar pelo retrovisor. Meu marido me ligou 40 minutos depois. Eu estava no 2º andar da Vila Olímpia, supervisionando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Ouvi a voz dele, tensa e confusa ao mesmo tempo, perguntando o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguém. "Estou na minha casa", eu disse. Silêncio. "Que casa?", ele disse. "Você alugou um apartamento sem me falar." "Comprei um imóvel comercial na Vila Olímpia, sala no 2º andar, registro no meu nome há 2 meses. Estou transformando em escritório da consultoria." O silêncio dessa vez durou mais pesado, mais longo, do tipo que ocupa o espaço antes de uma pergunta que alguém não sabe como fazer. "Como você tinha esse dinheiro?", ele disse por fim. "Você estava guardando sem me contar." "Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava. Nunca perguntou o quanto. Nunca perguntou o que eu pretendia fazer." "Beatriz, o dinheiro que você ganhou durante o casamento é do casal. A gente precisava ter tomado essa decisão junto." Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não queria perder a precisão agora. Durante 7 anos eu contribuí todo mês com as despesas da casa da sua mãe. Sua mãe passou esse tempo me tratando como se eu fosse uma visita que ficou tempo demais, como alguém que não pertencia, como alguém que fica no canto e não perturba o andamento. Você estava presente em cada um desses momentos e escolheu o silêncio. O dinheiro que eu guardei é o resultado do meu trabalho, da minha competência, dos 12 anos que eu passei construindo uma carreira antes de você.
Eu usei esse dinheiro para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para entender a parte legal do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes continuavam montando os móveis no segundo andar. Fui até a janela, encostei o vidro com a testa por um segundo, olhei para a rua arborizada lá embaixo. Uma mulher passando com um carrinho de bebê, um cachorro em frente à banca de jornal. O ônibus dobrando a esquina. Uma rua comum, numa tarde comum. E eu de pé num espaço que tinha o meu nome no documento. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e os móveis estavam no lugar, eu montei o vaso da minha mãe na janela da sala de espera, onde a luz da tarde entrava longa e limpa. Fiquei olhando para ele por um momento. Azul escuro, com aquela irregularidade característica de cerâmica feita à mão, uma pequena imperfeição na borda que minha mãe dizia que era o que dava personalidade. Tinha ficado 3 anos num depósito protegido por bolhas de plástico. Agora estava na janela, onde devia ter estado o tempo todo. Sentei no chão, encostei as costas na parede recém-pintada e fiquei ouvindo o barulho da cidade lá fora. Ônibus, uma conversa passando pela calçada, um pássaro em alguma árvore da rua. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 7 anos. Não era o silêncio de quem aprende a calar para não criar atrito. Era o silêncio de quem está no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma clareza que me surpreendeu pela velocidade. Abri formalmente a consultoria, registrei o CNPJ, coloquei uma placa pequena na entrada do prédio com o nome da empresa e o meu nome abaixo. Os 3 clientes fixos fizeram a transição sem questionamentos. Um deles, inclusive, aumentou o escopo do contrato quando viu que eu tinha estrutura própria agora. Comecei a receber indicações. Dentro de 4 meses, eu tinha mais clientes do que conseguia atender sozinha e contratei uma assistente para 2 dias por semana. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem cenas públicas, com a frieza necessária para que as 2 partes saíssem do processo com o que era de cada uma. Houve uma mensagem da minha sogra, enviada semanas depois por um número que eu não tinha na agenda, perguntando se eu não tinha exagerado na reação, se tudo aquilo não tinha sido fruto de um mal-entendido que ainda podia ser resolvido. Li a mensagem com atenção, 2 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e fui preparar o café da manhã. Não respondi. Não por mágoa, não por raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam tarde demais e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem nunca quis ver o que estava diante dos olhos. O que ficou daquele período não é cicatriz, é clareza. É algo simples o suficiente para caber numa frase que eu levei 7 anos para entender de verdade. Ter o seu não é desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor. É a diferença entre participar de um relacionamento e apenas habitar um espaço que tolera sua presença enquanto você não ocupa demais. Eu passei 7 anos numa casa onde eu não tinha nome em nenhum documento, onde minha contribuição mensal financiava uma estrutura que me tratava como visita, onde minha presença era descrita, numa conversa de jantar, como a qualidade de não incomodar. Fiquei por razões que entendo agora. Amei meu marido de verdade. Acreditei que o problema era o ambiente e não a fundação. Tive medo de ser a pessoa que destruiu uma família ao ir embora. A esperança durou mais do que devia, como a esperança sempre faz. Mas o que aprendi de verdade é que aguentar não é lealdade. É um hábito que a gente confunde com virtude porque ninguém ensina a diferença. Hoje, quando subo as escadas do 2º andar depois de um dia longo, paro um segundo antes de colocar a chave na fechadura, ouço o clique do trinco. Abro a porta e entro num espaço que tem o meu nome na placa, os meus móveis nos lugares que eu escolhi, as minhas plantas no peitoril, o meu café na prateleira da cozinha pequena que mandei instalar no corredor, e o vaso da minha mãe na janela da sala de espera, azul escuro, a luz da tarde entrando por cima dele, exatamente como ele sempre mereceu, iluminando a imperfeição da borda, que é o que dá personalidade, no lugar certo, finalmente no lugar certo. Depois de 3 anos num depósito e de uma mulher que demorou um pouco mais do que devia para entender que ninguém que sabe o que vale guarda a si mesma atrás de caixas de papelão.